O procurador Marcelo Rocha Monteiro depôs como testemunha no processo movido contra o deputado Daniel Silveira no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O deputado está preso em prisão domiciliar, a mando de Alexandre de Moraes, em decisão confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por sua fala em um vídeo. Questionado se houve crime no vídeo do deputado, o procurador explicou a diferença entre ofender uma pessoa e cometer um crime. Uma coisa é a pessoa se sentir ofendida, outra coisa é a pessoa que ofendeu cometer crime. O procurador explicou o artigo 53 da Constituição e afirmou: não há possibilidade de um deputado cometer crime por meio de palavras ou opiniões. O procurador também apresentou um exemplo em que um grupo de parlamentares xingou aos gritos o presidente da República e nenhum sofreu qualquer penalidade ou constrangimento. Monteiro apontou que chamar alguém de claramente tipifica o crime de calúnia e, por ser contra o presidente da República, há um tipo específico na Lei de Segurança Nacional, mas ninguém foi preso porque parlamentares têm imunidade. O procurador acrescentou: a gente quer que a disputa política se dê dentro do parlamento e, para isso, a liberdade de falar tem que ser mais ampla que a do cidadão comum. Assista. Eu não vi nenhuma conduta ali que caracterizasse um crime. Né? E, de qualquer forma, né, eu entendo, né, sou professor de Direito Processual Penal da UERJ, e aí eu entendo que não há possibilidade de um deputado cometer crime por meio de palavras, né, ou de opiniões, né? Porque ele tem imunidade penal prevista no artigo 53. Então, crime, de qualquer forma, seria impossível, ainda que se caracterizasse uma conduta típica. Ali eu tenho dúvidas, eu acho que não se caracterizou. Mas ainda que se caracterizasse, né, já que a pergunta foi se eu vi cometendo algum crime, não. Tá? O deputado o parlamentar tem uma imunidade que nós não temos. Tá? Essa imunidade penal exatamente para as suas palavras, para as suas opiniões, né? Que na boca de outras pessoas, poderiam eventualmente caracterizar crimes como calúnia, difamação, injúria, ameaça, apologia de crime. Né? E a imunidade penal é exatamente para que na boca do parlamentar essas condutas não caracterizem crime. O senhor me falou que é procurador, é isso? Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui para o senhor apenas um trecho do que disse o deputado Daniel Silveira naquele vídeo. Abre aspas. O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem. Essa cara de vagabundo. Eu pergunto, doutor Marcelo, se isso fosse com o senhor se sentiria ofendido ou o senhor acharia que isso era normal? Imagina o deputado Daniel Silveira dizendo: o que acontece, Marcelo Rocha, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem. Isso nas redes sociais publicamente. Como o senhor reagiria? A pergunta é se eu me sentiria ofendido? Evidente, sim, né? A pergunta é essa. Qualquer pessoa se sentiria ofendido, né? Uma coisa é a pessoa se sentir ofendido. Outra coisa é a pessoa que usou aquela expressão cometer crime. Né? São coisas inteiramente diferentes. Né? Se me chamarem de feio, né? de gordo, de feioso, eu também posso me sentir ofendido, mas a pessoa não cometeu crime nenhum. Né? Certo. Se o senhor acha que houve algum ato de incitação, nas palavras do deputado Daniel Silveira, incitando o Supremo Tribunal Federal contra as Forças Armadas, pelo que o senhor assistiu ali? Incitando o Supremo Tribunal contra as Forças Armadas? Sim. Ou incitando... Eu não vi incitação alguma. O senhor não viu incitação alguma? Não vi incitação alguma. Eu vi uma crítica muito violenta e fora do tom. Essa frase que Vossa Excelência mencionou é um exemplo disso, né? De que ele passou do tom. Agora, incitação não vi nem do Supremo contra as Forças Armadas, aliás, acho que nem faria sentido, né? E nem das Forças Armadas contra o Supremo. Marcelo Rocha Monteiro. Sua profissão? Procurador de Justiça. Qual a sua relação com o deputado Daniel Silveira?
Eu sou vice-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e já tive a oportunidade de encontrar o deputado em eventos na Assembleia Legislativa relacionados à segurança pública do Rio. O senhor tem conhecimento dos fatos que ensejaram esta representação aqui no Conselho de Ética? Sim. O senhor assistiu o vídeo? Sim. O senhor assistiu o vídeo inteiro ou apenas uma parte do vídeo? Eu creio que assisti inteiro. Eu assisti basicamente o que foi divulgado na mídia. Não tenho absoluta certeza se aquilo corresponde à íntegra do vídeo. Né? O senhor não sabe, por exemplo, o tempo de duração do vídeo inteiro? O senhor não sabe? Não, eu não saberia lhe dizer. Não saberia dizer. Então, o que é que o senhor recorda daquele vídeo? Do que o senhor teve conhecimento daquele vídeo? Eu me recordo do deputado Daniel Silveira fazendo críticas a ministros do Supremo, ao ministro Fachin, especificamente. Me parecia, se eu puder dar essa impressão subjetiva, me parecia bastante emocionado, bastante indignado, né, com determinadas atitudes de alguns ministros do Supremo. A impressão que eu tive era essa, de alguém que estava movido assim, por uma violenta emoção, né? Que inclusive tive também a impressão de que ele passou do tom em alguns momentos, né? E me pareceu que isso foi causado por uma indignação muito forte, se a memória não me falha, relacionada a algum tipo de crítica que o ministro Fachin teria feito contra o ex-comandante do Exército, né? General Vilas Boas. É basicamente o que eu me recordo. Né? Certo. O senhor não se recorda de nenhum crime que tenha sido supostamente praticado pelo deputado Daniel Silveira durante a gravação daquele vídeo? Não, eu não... aí são duas questões, né? Quer dizer, eu não vi nenhuma conduta ali que caracterizasse um crime. Né? E, de qualquer forma, né, eu entendo, né, sou professor de Direito Processual Penal da UERJ, e aí eu entendo que não há possibilidade de um deputado cometer crime por meio de palavras, né, ou de opiniões, né, porque ele tem imunidade penal prevista no artigo 53. Então, crime, de qualquer forma, seria impossível, ainda que se caracterizasse uma conduta típica, ali eu tenho dúvidas, eu acho que não se caracterizou. Mas ainda que se caracterizasse, né, já que a pergunta foi se eu vi cometendo algum crime, não. Tá? O deputado o parlamentar tem uma imunidade que nós não temos. Tá? Essa imunidade penal exatamente para as suas palavras, para as suas opiniões, né? Que na boca de outras pessoas, poderiam eventualmente caracterizar crimes como calúnia, difamação, injúria, ameaça, apologia de crime. Né? E a imunidade penal é exatamente para que na boca do parlamentar essas condutas não caracterizem crime. O senhor me falou que é procurador, é isso? Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui para o senhor apenas um trecho do que disse o deputado Daniel Silveira naquele vídeo. Abre aspas. O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem. Essa cara de vagabundo. Eu pergunto, doutor Marcelo, se isso fosse com o senhor se sentiria ofendido ou o senhor acharia que isso era normal? Imagina o deputado Daniel Silveira dizendo: o que acontece, Marcelo Rocha, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem.
isso nas redes sociais publicamente, como o senhor reagiria? A pergunta é se eu me sentiria ofendido? Evidente, sim, né? A pergunta é essa. Qualquer pessoa se sentiria ofendido, né? Uma coisa é a pessoa se sentir ofendido. Outra coisa é a pessoa que usou aquela expressão cometer crime, né? São coisas inteiramente diferentes, né? Se me chamarem de feio, né? de gordo, de feioso, eu também posso me sentir ofendido, mas a pessoa não cometeu crime nenhum. Né? Certo. Se o senhor acha que houve algum ato de incitação, nas palavras do deputado Daniel Silveira, incitando o Supremo Tribunal Federal contra as Forças Armadas, pelo que o senhor assistiu ali? Incitando o Supremo Tribunal contra as Forças Armadas? Sim. Ou incitando... Eu não vi incitação alguma. O senhor não viu incitação alguma? Não vi incitação alguma. Eu vi uma crítica muito violenta e fora do tom. Essa frase que Vossa Excelência mencionou é um exemplo disso, né? De que ele passou do tom. Agora, incitação de... Não vi nem do Supremo contra as Forças Armadas, aliás, acho que nem faria sentido, né? E nem das Forças Armadas contra o Supremo. Por enquanto, sem mais perguntas, presidente. Passa a palavra ao deputado Daniel Silveira para se desejar inquirir a testemunha. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutor Marcelo Rocha Monteiro. Boa tarde, deputado. Prazer ver Vossa Excelência mais uma vez. Fazendo uma breve síntese antes de fechar a minha pergunta, nós nos encontramos algumas vezes em eventos institucionais e também após algumas conversas ao final desses eventos sobre a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que, bem como o senhor sabe, é a vitrine da violência mundial, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, e cada vez mais esse crime vem se expandindo por falta da atuação do Estado, assim como já aconteceu remontando fatos históricos. Em recente decisão do ministro Fachin, ele decidiu, e presidente, faz parte aqui da minha pergunta, portanto eu estou sintetizando, ele decidiu que as polícias, mesmo fora de sua competência decisória, que não operasse mais em favelas, e eu avisei em uma live há mais ou menos quase um ano, não, tem uns 8 meses, 17 de setembro, aproximadamente 20 de setembro de 2020, que essa decisão acarretaria numa tomada territorial hostil cada vez mais por essas facções. E de lá para cá as decisões vêm se mostrando reiteradas vezes ilegais. E já carregamos então aí essa emoção forte por ver que parece que por vezes a instituição trabalha contra a sociedade. Portanto, motiva de fato, nutre em todos nós uma sensação de indignação e impunidade. Naquele momento, ou qualquer momento que as pessoas estejam em forte emoção, um momento de forte emoção, o senhor acha que aquilo ali caracteriza o pensamento geral ou o caráter de alguém? Deputado, o que eu posso lhe dizer, e aos ilustres membros da comissão, é que essa decisão do Supremo de proibir a polícia de combater o crime organizado na minha cidade, no meu estado, ela deixa indignado e revoltado, inclusive a mim. Eu imagino, eu trabalho na área criminal há 30 anos, há mais de 30 anos, mas eu não sou policial, então eu imagino a indignação que isso não causa a um policial. Porque nós já vivemos isso no Rio de Janeiro. Eu ingressei no Ministério Público em 1988, então nós tivemos essa mesma decisão tomada pelo ministro Fachin, foi tomada por na época, governador do estado, que proibiu a polícia de ingressar nas favelas e combater o crime organizado. E nós pagamos um preço altíssimo. É verdade que eu sempre costumo dizer isso, tem uma atenuante aí. Nesse caso de 30 anos atrás, essa decisão foi tomada por um governador, uma decisão equivocada, mas tomada por um governador eleito pela população, tinha legitimidade para isso. Agora a situação é pior, porque, evidentemente, o Supremo não tem legitimidade para administrar a segurança, ele não tem legitimidade para legislar, que é função de Vossas Excelências aí.
né? E não tem legitimidade para administrar a segurança pública, nem a saúde pública, nem o transporte público, que é a atribuição do Poder Executivo. Né? É por isso que Vossas Excelências são eleitos pelo povo, para legislar, né? E para administrar. Então, assim, para o policial, né? Eu imagino, eu me ponho na pele do policial, né? E que já viu esse filme, né? O policial do Rio de Janeiro, que já tem mais de 30 anos de polícia, ele já viu esse filme, já sentiu isso na pele. Tá? Enquanto a polícia não pode agir, as facções vão comprando, vão ganhando mais dinheiro com a venda de drogas e vão investindo em armamento, em munição. Né? Nós vimos aí no Jacarezinho a apreensão de munição para destruir tanque. Tá? Como a polícia não tem tanque, todo mundo sabe que é para destruir blindado. Né? Então, eu acho uma situação muito difícil e que a mim me causa particularmente um sentimento de indignação. Né? Eu acho que um policial, eu não estranharia um policial que reagisse de uma maneira que a gente em direito penal chama de sob o domínio de violenta emoção, né? Numa situação dessas. Né? Perfeito. Então, o senhor, aqui, sem tentar ser pretensioso, o senhor, como jurista e como cidadão brasileiro e fluminense, entende que a motivação de qualquer indignação de qualquer cidadão, vendo reiteradas vezes esses tipos de decisões, podem acarretar, inclusive em discursos mais acalorados? O senhor enxerga isso? Enxergo, né? Enxergo. Eu reconheço que, às vezes, eu mesmo tenho que tentar moderar o meu discurso, porque a indignação me deixa, enfim, né? Torna, às vezes, as nossas palavras mais acaloradas, né? Para usar a sua expressão. Perfeito. E, para terminar, doutor, o senhor entende ou percebe, ou já ouviu dizer, claro, por um viés político, fático, de que eu não represente, ou de que eu represente mal parte do eleitorado carioca enquanto deputado federal? Não, de forma alguma. Que Vossa Excelência... não, tá bom. Ok. Perfeito, era somente essa pergunta. Muito obrigado, doutor. Espero poder rever novamente. Só isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao doutor Leandro Melo Frota para inquirir a testemunha. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor relator, doutor Marcelo Rocha. Vou começar com uma pergunta bem básica, tá? Só para que a gente consiga caminhar bem no dia de hoje. O senhor, por acaso, entende de direito penal e qual é a sua experiência na área de direito penal, do direito penal? A minha vida inteira foi trabalhando na área criminal, né, no direito penal em duas frentes, né, exercendo a profissão de promotor de justiça, né, eu sou procurador de justiça desde que fui promovido em 2012, né? Mas até então eu era promotor de justiça e atuei principalmente no 3º Tribunal do Júri da comarca da capital do Rio de Janeiro, né? E o júri, como os profissionais do direito aqui sabem, né? Lida basicamente com homicídio, então eu fiquei uns 20 anos trabalhando principalmente com homicídio, né? E hoje trabalho na área de execução penal. E, além disso, a função acadêmica, né? Eu dou aula também desde 1987. Eu sou professor concursado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu leciono Direito Processual Penal, né? Então, também na parte acadêmica, voltado para a área penal, para a área criminal. Poxa, excelente pergunta, excelente resposta. Então, o senhor é professor da UERJ? Da UERJ, sim. A UERJ, tá. Instituição que, se eu não me engano, está entre as melhores universidades de direito do Brasil. Sim, temos. Pelo MEC, né? Está entre as melhores universidades do Brasil, tá. Onde o senhor, por acaso, tem como colega
colegas, 2 ministros da Suprema Corte, né? O ministro Barroso e o ministro presidente do STF, Luiz Fux. Sim. Então, ótimo. Então, o senhor entende de direito penal, né? Então, é interessante que nós não estamos falando com um leigo. E aí, só para deixar registrado, o senhor viu uma parte do vídeo. O senhor viu algum crime cometido pelo deputado? Não, como eu falei, né? Os parlamentares têm imunidade penal, né? Eu até achei uma coisa muito curiosa. Logo depois da prisão do deputado, eu vi alguns comentários em redes sociais, né? E eu tive que esclarecer isso para os meus alunos, porque a gente estava tratando justamente de um tema correlato, né? Que é o seguinte: as pessoas escreviam assim: imunidade do parlamentar não é para o parlamentar cometer crime. Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, né? A imunidade se chama imunidade penal. Então, claro que senão não se chamava penal, é para cometer crime. Tá? Não é para cometer qualquer crime, né? Mas qualquer crime relacionado com opinião, né? Com palavras, né? Na boca de um parlamentar, deixa de ser crime. Se ele está no exercício da função, mesmo que não esteja dentro do parlamento, se ele está falando sobre política, o que a Constituição, no artigo 53, quis fazer foi dar ao parlamentar uma liberdade que eu não tenho, tá? Que o senhor, doutor Leandro, não tem. Tá? Nós os elegemos para que eles possam ir além, tá? Em termos de liberdade de expressão, tá? Dos nossos limites. O ilustre relator deu um exemplo, lá pegou uma frase, tá? Que talvez pudesse, na boca de qualquer um de nós, né, caracterizar, eventualmente, um crime de injúria, né, mas que, na manifestação de um parlamentar, está garantida por uma palavrinha no artigo 53, que é a palavra quaisquer. Né? O parlamentar tem imunidade penal por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Né? Voto aqui não é o caso. Então, é isso. Curiosamente, tem um autor que trata disso, que hoje é ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né? E ele, no livro dele, cita, né, 2 grandes nomes que são referências para nós, né? Professor Damásio, evangelista de Jesus, e o Nelson Hungria, que é uma lenda, né? Talvez o maior ministro que o Supremo Tribunal Federal já teve. E eles dizem exatamente isso. Quando um parlamentar, né, emite palavras, tá, que na boca de outros poderiam caracterizar calúnia, difamação, injúria, ameaça, tá, apologia do crime, incitação ao crime, para o parlamentar não há crime. Tá? Quer dizer, uma pequena divergência teórica entre os dois, um dos dois diz não há crime e o outro diz não pode haver pena. Né? Mas de uma forma ou de outra, o que ambos estão concordando, e o professor Alexandre de Moraes, se o citou, é porque imagino que concordasse com ele, né? Pelo menos na época. Né? O que eles estão dizendo é que o parlamentar não pode ser responsabilizado criminalmente, tá? Por essas palavras, por essas opiniões. Tá? Então, repito, não há crime. Tá? Tá. Ótimo, ótimo. O senhor acha que, se por acaso o deputado Daniel fosse filiado a algum partido tradicional de esquerda, o senhor acredita que ele estaria preso e ele estaria, inclusive, respondendo ao Conselho de Ética pelas mesmas frases, pelas mesmas palavras? Olha, eu não sei lhe dizer, com relação ao Conselho de Ética, eu não estou a par dos procedimentos que são instaurados aí. Eu assisti há alguns dias, talvez no mês passado, talvez em março, eu já não lembro bem. O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve no Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, se a memória não me falha, para um evento que eu também já não lembro qual foi. Né? E ele sentou-se lá à mesa, né,
salvo engano, à direita do presidente Arthur Lira, tá? E eu estava acompanhando pela televisão, e aí eu vi no canto esquerdo da tela, né, da minha televisão, então, à direita do presidente, eu vi um grupo de pessoas e percebi que elas estavam gritando alguma coisa, mas eu não conseguia entender de início o que era, né? Aí depois foi sendo explicado, a imagem, eu fui revendo a imagem, era um grupo de deputados, né, aos gritos, chamando o presidente de genocida, assassino, uma série de coisas, né? Chamar de genocida, dizer que alguém pratica genocídio, claramente constitui crime de calúnia, né? Artigo 138 do Código Penal, no mínimo, né? Tem também um tipo específico de calúnia contra o presidente da República na Lei de Segurança Nacional. Não vi ninguém ser preso, o que é correto, a meu ver, né? Eles não podem ser presos. Por quê? Porque são deputados, são parlamentares, né? Tem liberdade de dizer o que eu não posso. Eu não posso chamar o presidente de genocida, né? Eu tenho que ser processado por crime contra a honra se eu fizer uma coisa dessas, né? Mas o parlamentar, ele tem uma liberdade maior, e tem que ter, né? A meu ver, é importante que tenha, né? O artigo 53 tem a sua razão de ser. Tá, então, Esses parlamentares, só completando a sua pergunta, esses parlamentares, até onde eu pude perceber, eram de partidos de esquerda. Não, ótimo, ótimo. Inclusive, teve acho que o senhor deve se recordar, um ex-presidente da OAB que é filiado Sim. a um partido tradicional da esquerda, que disse que deveriam fechar o STF, que o Suprema Corte é uma Suprema Corte acovardada, e com outros impropérios que não cabem a gente aqui, que eu não posso pronunciar porque eu não sou deputado, e, né, por uma questão óbvia. Mas assim, então, caso na compreensão de Vossa Excelência, por entender que não há crime, por uma questão óbvia, a Constituição é muito clara, mas existem outros mecanismos que, caso algum ministro da Suprema Corte ou presidente da República ou algum deputado se sinta ofendido, que ele pode buscar, né? Eu, como professor de Direito. A imunidade prevista no 53 é civil e penal, né? Então, em termos de responsabilidade civil, também me parece que não seria possível, tá? Aqui acho que só se abre a via administrativa, tá? Para um eventual para medida de algum tipo, se for o caso, né? Mas penalmente me parece que é absolutamente inconstitucional, né, o que está acontecendo do ponto de vista, né, de processo judicial com o deputado. Não pode. É um precedente, a meu ver, muito perigoso para todos os parlamentares, né, de qualquer partido. De qualquer partido. Porque abre uma porta para cercear essa liberdade que o parlamentar precisa ter. Tá? Parlamento é falar, é discutir, é brigar, naturalmente no bom sentido, não é? E esse embate político, né, é disso que vive a democracia, né? Que o embate político se dê dentro do parlamento, né? E não numa guerra civil, né? Tem países em que o embate político se dá com uma facção armada de um lado, uma facção armada do outro, disputando o poder, né? A gente conhece aí a história de Angola, por exemplo, né? Né? Que tem o idioma, né, comum ao nosso, né? E a disputa política lá foi o quê? Foi, depois da independência de Portugal, foi metralhadora, foi fuzil, foi a direita e esquerda se engalfinhando minas, né, no chão. Então, não é isso que a gente quer que esse embate se dê, né, democraticamente dentro do parlamento, né? E para isso a liberdade para se expressar, né? E o nome do parlamento, claro, né? Estou falando óbvio, todo mundo sabe disso, vem disso, né? De parlare, de falar. Então tem que ser mais ampla do que a do cidadão comum. Daí o artigo 53 da Constituição. O senhor
teria mais alguma coisa para acrescentar? Não. De algum ponto? Não. Não? Tá bom. Poxa, muito obrigado. Presidente, eu não tenho mais perguntas para fazer. Senhor presidente. Deputado... presidente, só para informar que a doutora Maria Isabelle, ela também não vai fazer uso da palavra. Ela acabou de me comunicar aqui. Cadê você, deputado Fernando Rodolfo? Cadê você, deputado Fernando Rodolfo? Senhor presidente, só mais algumas perguntas aqui para a nobre testemunha. O senhor me falou há pouco que aquelas declarações do deputado Daniel no vídeo poderiam representar uma ofensa. Foi isso mesmo? Sim. Sim. O senhor acha que esta ofensa transcende o limite da ética ou não? Ou do ponto de vista ético isso não significa nada? Deputado, falar sobre limite da ética é sempre muito mais difícil do que falar sobre limite do direito penal, né? O direito penal é muito objetivo, né? E aí tem aí a questão da tipicidade, ou a conduta se enquadra ou não se enquadra, né? Ética é sempre uma coisa que tem um peso mais subjetivo. Eu acho que o deputado errou no tom. E ele, inclusive, até onde eu me lembro, né? Eu assisti prestando depoimento, agora, onde foi? Foi no plenário, né? Quando se julgava se seria referendado ou não a prisão em flagrante dele, tá? Que eu peço todas as vênias para dizer que também, do ponto de vista jurídico, foi ilegal. Mas eu pelo que eu vi ali, tá? Voltando aqui à pergunta, ele próprio se arrependeu, né? Eu acho que existe no direito, né, que eu já mencionei, essa atenuante, né, da chamada violenta emoção. Ela não justifica a conduta, tá? Ela não faz com que a conduta deixe de ser punida. E agora, Vossa Excelência está falando em termos de ética, não em termos de punição criminal, tá? Então, não é que a conduta deixe de ser punida, mas quando se tem uma situação de violenta emoção, há uma atenuante. A tendência, normalmente, do julgador é punir com uma pena mais branda, né? Reconhecendo aquilo que os mais antigos chamavam de privação de sentidos e hoje a gente chama de agir sob o domínio de uma emoção violenta, tá? Então, nesse sentido, eu acho que foi o que aconteceu com o deputado. Certo. Vamos para a próxima pergunta. O senhor, como uma autoridade que é do Ministério Público, como analisa esse caso sendo tratado no CNP, por exemplo? Um promotor ataca o outro com essas palavras. Onde? No CNMP. No CNMP, sim. CNMP. Sim. O senhor acha que isso não daria em nada, não representa nenhuma ofensa à ética e lá seria arquivado? Sim, poderia. Poderia resultar numa advertência ou numa censura. Tá? Seria o resultado provável. Tá? E não teria a punição máxima, né? Que seria, enfim, o desligamento, né? da função, mas resultaria talvez numa advertência ou numa censura. Não, desculpe, ao contrário. Numa advertência ou numa censura. Tá bom. Sem mais perguntas, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Consulte-se a defesa. Gostaria de voltar a inquirir a testemunha. Não havendo mais quem queira usar a palavra, agradeço a presença do senhor Marcelo Rocha Monteiro e declaro finalizada a oitiva. Agradeço a presença de Vossa Senhoria. O procurador Marcelo Rocha Monteiro é coautor do livro Inquérito do Fim do Mundo, o Apagar das Luzes do Direito Brasileiro e do livro Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, ambos à venda na livraria Folha Política.
Ouça o texto de apresentação do recém-lançado Sereis como Deuses. Mais do que reis. Você certamente já ouviu falar em ativismo judicial, mas você sabe realmente do que se trata e dos efeitos gravíssimos que pode ter esse fenômeno? Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo e administrar poder executivo são funções de autoridades eleitas pelo povo. O povo escolhe vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente. Se não ficar satisfeito com os resultados, o povo os destitui na eleição seguinte. Juízes não são eleitos e são vitalícios. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial que este livro vai explicar para você. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, droga, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Até crime os ativistas do STF já criaram, embora a Constituição diga expressamente que não há crime sem lei anterior que o defina. Quem faz leis é o legislativo, não um tribunal. Antonin Scalia, um dos maiores juízes que a Suprema Corte dos Estados Unidos já teve, disse uma vez que, se fosse rei, faria uma lei mandando para a prisão quem queimasse a bandeira americana em manifestações contra o governo. Mas como sabia que não era rei e sim juiz, tinha que aplicar a Constituição de seu país, que garante o direito à livre manifestação. Por isso, mandou soltar o réu, contra suas convicções pessoais de patriota e conservador. Ao que parece, os ativistas do STF não acham que são reis, eles têm certeza de que são deuses.